Oi, estamos começando mais um Fields TV e hoje o assunto é fobia. E para tratar desse assunto, eu estou aqui com dois convidados ilustres, que é o hipnólogo Tom Lucas e o hipnólogo com formação em psicologia, Alberto Delisola. Muito obrigado pelo convite. Se apresentem, vocês podem falar. Opa. Aqui, ó, vamos explicar bem. Aqui é um bate-papo. A gente vai tratar dos assuntos de forma totalmente informal, como um bate-papo de amigos. Certo. Então, fiquem à vontade. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar em relação a fobias, e todo mundo na verdade tem alguma fobia, algum medo, é a gente entender o que é que precisa de tratamento, o que não precisa de tratamento. Eu não gosto muito dessa ideia da gente patologizar o universo. Por exemplo, você chegar para alguém, mas você tem medo de barata, por que você não vai no terapeuta? Você tem medo de altura, por que você não vai no terapeuta? E na verdade a gente tem que pensar na disfuncionalidade que existe nisso. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, tem medo de andar de avião. Mas ela tem que pegar quantos aviões por ano? Não, nunca precisa. Ela não tem necessidade, ou seja, não faz sentido essa pessoa se submeter a uma terapia. Assim como se a pessoa tem medo, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem medo de jacaré. Cara, você vai ver jacaré aonde? Então a gente tem que pensar em formatar todo mundo. Tinha uma cliente minha que tinha medo de cobra. E essa fobia de cobra dela era problemática por quê? Porque ela morava na zona rural. Se você mora na zona rural, você vai ter contato com cobra. Então, o primeiro ponto é entender o que é disfuncional. Quando a fobia, esse medo irracional, atrapalha seu dia a dia, ele é disfuncional. Aí, se a pessoa quiser, ela pode realmente fazer um tratamento, coisa desse tipo. E é bom também diferenciar, para ver o que é medo e o que é fobia. Porque às vezes muita gente chega até no consultório e fala, eu quero perder o medo totalmente de alguma coisa. A gente não pode perder o medo totalmente, porque o medo é uma coisa que nos protege. É uma reação instintiva que a gente tem. Então, por exemplo, uma pessoa totalmente sem medo é uma pessoa que ela vai querer escalar prédio, vai querer ir na sacada de prédio sem medo de cair, vai andar em rua escura, né, no meio da... correndo risco de ser assaltado, alguma coisa assim. Vai acabar Então, sendo irresponsável. Vai ser irresponsável, uma pessoa que ela vai se colocar em risco. Agora, quando é um medo irracional, né, como o Alberto falou, é um medo que está além dele. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de barata, ou então medo de, sei lá, medo de aranha. Vamos colocar medo de aranha porque é um bicho que é potencialmente perigoso para nossas vidas. Se tiver uma aranha em cima de mim, e eu sei que ela é venenosa, ela pode me provocar um mal, isso é comum, qualquer pessoa tem medo. Agora, se tem um medo na televisão, numa foto, e aquilo me incomoda, é uma coisa que racionalmente eu sei que ela tá na televisão, ela não vai sair da TV e não vai me machucar. Mas é algo que eu não tenho controle. Aí se caracteriza uma fobia. Então, uma nesse pessoa, caso, uma pessoa como leiga pode dizer, isso é frescura. Medo de barata é uma coisa assim, é realmente irracional. O que é que a barata vai fazer com a gente? Né? Eu conheço várias pessoas que têm medo de barata. Conheci recentemente, eu tenho vários cachorros, e eu recebi visita de gente que tem pânico de cachorro. Para passar por eles é uma coisa assim muito difícil. E eu tenho que jogar a minha confiança, mostrar, tá comigo, não tem problema. Mas mesmo assim a pessoa passa, mas fica ofegante. E por mais que eu deixe bem claro que aquilo ali não vai fazer mal, a pessoa tem um trauma anterior. Eu passei por isso, na minha adolescência um cachorro avançou em mim e isso traz um prejuízo muito grande para o futuro, né? Porque vai passar no meio da rua, encontra um cachorro, vou sair correndo, vou subir no poste. E tem pessoa que é quase atropelada, às vezes, por questão de como isso. Vê uma barata na rua, vê um cachorro sair correndo. E tem que entender que a mudança, ela tem que ocorrer em níveis mais profundos, como, por exemplo, como a gente faz com hipnose, né, que é uma forma de tratamento um pouquinho mais rápida do que as terapias convencionais. Porque, por exemplo, essa pessoa que ela tem, por exemplo, medo de barata, cara, quantas vezes ela já não ouviu falar, olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata.
você tem 1 milhão de vezes mais força que a barata. Mas ela voa. Então, mas ela voa. Às vezes a pessoa que tem medo de barata tá assim no meio de 50 pessoas e parece uma barata. O que ele pensa? Essa barata vai vir em cima de mim. A barata sabe que eu tenho medo e ela vai vir em cima de mim. Agora, adianta chegar pra essa pessoa e falar assim, olha, você é maior que ela. Pisa nela. É só pisar nela que ela morre. Não adianta, essa pessoa já ouviu isso a vida toda. E é por isso que ela busca ajuda. Ela fala, não, isso tá me fazendo mal, isso tá atrapalhando minha vida, eu preciso de uma ajuda melhor. Agora, entrando bem no mundo de vocês dois, qual a eficiência, ou o potencial de eficiência que a hipnose pode trazer nesses casos específicos? Olha, a primeira coisa que eu gosto de esclarecer é que a gente, ao mesmo tempo que fala o tempo todo em hipnoterapia, a gente entender que hipnoterapia não é um tipo de terapia. Você vai pegar terapias que já existem na psicologia há um certo tempo, aliás, há muitos anos, mas que são potencializadas com a hipnose. Ou seja, o fato da hipnose permitir uma concentração muito grande, ela permite que mudanças aconteçam muito rapidamente. Então, por exemplo, uma fobia. Uma fobia, você facilmente consegue ajudar o sujeito a controlar ou até mesmo eliminar com apenas uma sessão. Se você pega uma terapia um pouco mais rápida, como cognitiva comportamental, você vai gastar pelo menos umas 3 sessões, 4 sessões para acabar com essa fobia. Hoje a gente estava tendo um curso de hipnose, a minha tinha fobia de palhaço. E fizemos uma intervenção de 15 minutos. E já foi mais que suficiente para acabar essa fobia. Uma fobia que já existe há vários anos, né? E uma coisa interessante de falar que, na perspectiva de fora, a fobia sempre vai ser irracional. Porque, mas para o sujeito não. Porque a gente pensa às vezes, medo de palhaço, mas sabe que é um amigo. Assim como a gente sabe que a barata é inofensiva. A pessoa fala, mas a barata é nojenta. Mas se você pensa, o pombo é muito mais nojento. O pombo traz muito mais doença do que uma barata. Inclusive a formiga traz mais doença que a barata. E tem gente que, para justificar o seu medo de barata, diz, não, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Eu tenho nojo, sim. Mas na verdade, ela morre de medo. Então a gente tem que entender aqui, primeiro, que esses medos e fobias sempre vão ser irracionais. A racionalidade não tem controle sobre elas. E que com o uso da hipnose, os resultados são realmente muito mais rápidos. Sim, vai atuar em níveis mais profundos, vai atuar de uma forma mais precisa e direta naquele problema que ela tem. Então, a gente consegue ter um resultado bem melhor. No teu curso anterior, eu visualizei a menina que tinha medo de ralo. Um medo muito estranho, né? Medo de ralo. E o modo mais interessante de você tirar um medo desse é fazendo a regressão? Na verdade, a gente tem várias ferramentas. A gente tem basicamente... E as que a gente mais utilizava vão ser ou regressão, ou uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Como que elas funcionam? Dessensibilização sistemática é uma técnica que é utilizada na psicologia comportamental, de aproximações sucessivas, em que você vai aproximando aos poucos. O sujeito vai se acostumando com aquele estímulo aversivo até se acostumar totalmente e não ter mais problema. Agora, tem a regressão, que a regressão você leva a pessoa para voltar numa memória emocional relacionada com aquela dor, com aquela ansiedade. Nossas memórias emocionais, elas são muito bem codificadas. Porque se eu te perguntar o que você estava fazendo quando caiu das Torres Gêmeas, provavelmente você sabe. Porque são memórias de forte emoção, que mexem muito com a gente. Então são memórias que estão muito bem armazenadas, muito bem codificadas. Então, a regressão permite que essas memórias são bem codificadas, mas que estão meio escondidas, voltem, e a pessoa, ao voltar no tempo e voltar na primeira vez que sentiu aquilo, ela tem uma nova perspectiva sobre aquilo, ela começa a compreender melhor o fenômeno e vai funcionar muito bem também. Você altera a realidade do passado, mais ou menos, você trabalha isso, você muda aquela realidade que ela viveu e traz uma lembrança boa do momento. Mais ou menos, porque na verdade o problema é o seguinte, quando a gente faz uma regressão, é uma metáfora do que consciente e inconsciente estão fazendo. Por exemplo, teve um caso de um cliente meu que tinha muito medo de ficar sozinho. Não ficava sozinho de jeito nenhum. E quando fiz a regressão, a gente percebeu que quando ele tinha 6 anos de idade, ele ficava sozinho na escola e esperava 15 minutos para o pai dele chegar. Ele ficava na sala de espera esperando. Criança não tem noção de tempo, então esses 15 minutos para ele era uma eternidade.
e ele sentia abandono. E o que aconteceu foi que ele ficou com essa lembrança inconsciente de abandono e começou a desempenhar no futuro atitudes relacionadas a esse medo. Quando ele voltou no tempo e viu aquilo, a mente racional dele, de certa forma, dialogou com o inconsciente. Olha, essa memória sua não faz sentido. E deu uma nova perspectiva. E ao dar essa nova perspectiva, você, ao trazer a perspectiva do futuro para o passado, você, na verdade, não está alterando seu passado, está alterando a sua memória antiga do inconsciente. Você passa a ver com outros olhos, passa a ver de outra forma aquilo que estava no passado. Coisa que quando uma pessoa é criança, ela não entende situações simples. Então, um caso que acontece com uma criança, ela não tem uma experiência de vida, ela não tem um tempo de vida, várias experiências como um adulto tem, para poder entender. Então, por exemplo, teve um paciente meu que ele tinha fobia social, ele estava no meio de multidão, ficava muito com medo. E, através de uma regressão, a gente descobriu que uma vez ele estava na igreja, ele estava do lado de fora da igreja, e passou uns meninos lá da rua dele, que assim, não era tão amigo deles assim, e que esbarraram nele. Na verdade, ele esbarrou num desses meninos, e aí o cara ficou com raiva. A criança também ficou brava porque ele esbarrou nele, e foi a combinar com os outros, dar surra nele porque ele esbarrou em mim. Aí eles foram lá e ele ficou com medo, ficou muito ansioso, ficou olhando, porque os meninos estavam ali planejando de bater nele, só porque ele tinha esbarrado. Então, quer dizer, um adulto, quando acontece uma situação dessa, a gente vê, isso é besteira, poxa, só esbarrou, pede desculpa, tudo bem. Só que para uma criança, aquilo é muito assustador. Então, esse medo assustador para uma criança fica cravado, fica enraizado no inconsciente. E muitas vezes quando a gente cresce, a gente... Muitas vezes é até inconsciente mesmo, né? Você tem um trauma que você não consegue identificar por que aquilo aconteceu. Mas geralmente inconsciente. Porque se fosse consciente, a razão ia imperar. Então, por exemplo, quando alguém tem medo de barata, quem está falando sobre esse medo, fazendo você reagir, é o inconsciente. A prova disso é o seguinte: o consciente vê sempre a posteriori. Se você tem alguém que tem medo de barata, se você mostra barata, a pessoa simplesmente vai querer fugir, vai querer correr, vai querer sair de perto. Ou seja, é uma reação inconsciente. Ela pode até pensar depois, olha, eu fiquei com medo, eu fugi por causa de determinada coisa. Mas a reação instintiva ela é sempre inconsciente, então a gente não tem mesmo acesso. Ela vai racionalizar aquilo para buscar uma justificativa para essa inconsciente que ela teve. Né? Sim. Certo. Eu espero que a gente tenha dado uma breve explicação sobre fobias. Vocês fiquem atentos no nosso site, que teremos mais cursos do Alberto aqui em Fortaleza, sempre que tiver aqui na Field Center. Aqui na Field Center, exclusividade de Fortaleza. E quem tiver fobias ou algumas outras coisas que possa tratar, queira tratar com hipnose, Tom Lucas atende aqui na Field Center, na clínica. Então, vamos ficar atento. Vocês sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos estar presentes semanalmente. E obrigado, Tom Lucas. Obrigado, Alberto. Muito obrigado pelo A convite. gente que agradece o convite. E se inscreve no canal, né? Para receber as notificações dos vídeos novos. E qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Tá certo? Valeu! Até mais.